Boa noite, ninos e ninas da curso de Letras 2020. Eu sou a professora Cássia Oliveira. Já digo para vocês, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à Universidade Federal do Oeste do Pará. A gente vai precisar, nesse primeiro momento, ir conversando por aqui, tá? E irmos nos organizando por aqui, tá? Eu gostaria de fazer uma breve conversa com vocês sobre a nossa atividade do curso de Psicologia da Educação e da Aprendizagem. Tá? É um componente curricular muito importante para o processo formativo de vocês. É um componente curricular que dá é mais uma ferramenta para o profissional professor, para a profissional professora, ler alguns comportamentos, ler alguns fenômenos que atravessam o ambiente escolar e a sociedade, tá? O ambiente escolar e os ambientes que vocês estarão fazendo a prática educativa de vocês, que pode ser no ambiente hospitalar, que pode ser no ambiente comunitário, enfim, no lugar dentro de uma organização sem fins lucrativos, tá? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de falar com vocês que as atividades que a gente vai, que as nossas conversas que vamos tecendo por aqui, elas são um a mais para quando a gente estiver presencialmente, tá? Um a mais. Acho que é um momento que a gente pode estar visualizando já alguns conteúdos do componente curricular, mas isso muito mais numa perspectiva de um a mais. Acho que o presencial ele é muito importante nesse processo, tá? Então vamos tomar essa ferramenta com a possibilidade de um a mais. Eu não vejo nesse momento, eu não considero esse momento oportuno necessariamente, isso eu estou falando hoje, dia 22 de março, tá? Porque a gente está numa dinâmica que cada dia a gente vai vivendo cada dia e cada dia a gente vai se orientando, se reorganizando, se rearranjando. Mas hoje, dia 22 de março, eu não vejo como oportuno a gente pensar em atividades avaliativas que eu vá gerar uma nota propriamente. Tá? Eu preciso conhecer mais vocês, mas a gente vai fazendo algumas atividades dentro da nossa possibilidade de tempo e da disponibilidade nossa, minha e de vocês, de acessar a internet, tá? Eu vou estar postando alguns fóruns lá na plataforma do Siga A. E é importante que quem tiver acesso à internet vá já olhando para a plataforma do Siga A e vá respondendo aí as nossas solicitações de fórum, né? As inserções de vocês. E à medida que a gente for tendo as notícias oficiais de como agir, de como proceder, a gente vai vendo como a gente vai rearranjando tudo isso também. Tudo bem, meus anjos e minhas anjas? Então, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a teoria, uma teoria da psicologia interessante, tá? Que está disponível essa discussão no livro da Fontana. A Fontana já vou estar disponibilizando para vocês no SIGA, para que vocês tenham uma proximidade com essa autora. E ela trata da abordagem inatista maturacionista. Cássia, o que é isso? E aí eu pergunto para vocês, o que é inato? O que é inato? O que significa essa palavra, inato? O que significa a palavra maturação? Tá? Então, são duas perguntas fundamentais para a gente começar o nosso campo de diálogo. O que é inato? Inato. Inato é aquilo que nasce comigo, né? É aquilo que está em mim. Inato é aquilo que me é próprio, a priori, um dado a priori. Maturacionista, à medida que eu vou me desenvolvendo, eu vou amadurecendo, é uma perspectiva de amadurecimento e que isso que me é inato, isso vai se manifestando nesse processo de maturação desse meu organismo, desse organismo biológico.
E aí a gente vê assim o princípio, né? A abordagem natista maturacionista. O que ela coloca para gente? Que fatores hereditários ou de maturação, fatores hereditários, aquilo que eu recebo como herança do meu pai, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, tá? Então, esses fatores hereditários que são herdados dentro dessa árvore genealógica são mais importantes para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento do ser humano e para a determinação de suas capacidades do que os fatores relacionados à aprendizagem e à experiência. Meus amados, percebam o que é essa escola da psicologia, situada e datada no início do século XX, ela está trazendo para a gente. Ela está dizendo: Cássia, Letras 2020, pessoas interessadas nesse conteúdo. Os fatores hereditários são mais importantes para o desenvolvimento do ser humano, tá? E para determinar as capacidades do que os fatores relacionados à aprendizagem, tá? E aqui a maturação é essa maturação no sentido orgânico, biológico. Quando eu digo isso, quando essa psicologia que é forjada no início do século XX e que é uma psicologia que tem uma construção histórica a manter o status quo, a manter o Estado com a sua organização de Estado, a manter o Estado com as suas deliberações, sem problematizar as deliberações desse Estado. Né? Eu tenho a psicologia forja uma teoria que colabora para a manutenção de um Estado. E qual é o Estado que eu estou tratando aqui? É um Estado racionalista moderno. Tá? Esse é o Estado. O Estado em que eu e vocês estamos situados historicamente datados. Esse Estado racionalista moderno é o Estado que apresenta uma única racionalidade, a racionalidade científica. E essa racionalidade científica é colocada como um dogma, dogmática, rígida, muito endurecida, de pouca flexibilidade, em que o conhecimento científico se dá dentro de um espaço controlado, medido, tá? Eu vou fazer um vídeo depois para vocês, situando um pouco dessa questão histórica da racionalidade científica moderna, para vocês compreenderem melhor como se situa a abordagem natista maturacionista. Então, quando eu digo que fatores hereditários de maturação são mais importantes, me parece que o processo de educação e de aprendizagem e das experiências se torna um plano secundário nesse campo teórico, tá? Os teóricos inatistas maturacionistas, eles valorizam de maneira significativa a herança biológica e eles consideram que é inato também heranças comportamentais. Não só as heranças biológicas, mas as heranças comportamentais e a herança da inteligência, tá? Então, eu tenho aqui fenótipos, aptidões individuais e inteligências como campos que são herdados por uma determinação biológica. É importante a gente pensar isso, porque essa teoria, ela consolida o Estado racionalista moderno. E ela vai consolidar a ideia desenvolvida por esse Estado racionalista moderno, que é uma ideia de estratificação de classes, que é uma ideia de segregação de grupos humanos, que é a ideia de negação das diferenças, tá? Vamos lembrar aqui que nós nascemos, o território brasileiro nasce de uma agressão histórica de colonização, tá? E a colonização, para se manter, ela vai forjar dentro do seu cotidiano subjetividades humanas, e subjetividades menos humanas, e subjetividades não humanas.
tá? Então, ela forja nesse lugar chamado cotidiano a maior ou menor, maior substantividade para grupos humanos, menor substantividade a grupos humanos e objetividades de outros grupos humanos. Cássia, que loucura é essa? Que é isso? Substantividade está com um significado aqui de que eu vou categorizar os grupos que são colocados como grupos humanos, que são seres humanos, que são seres históricos, que são seres sociais. Grupos subhumanos são aqueles que têm uma natureza e uma essência inata selvagem, que é transmitida hereditariamente, né? Mas que eu ainda posso tentar garantir alguma humanidade para esses grupos humanos. E a objetividade é ver grupos humanos como objetos, como coisas, como isso, né? Quando a teoria inatista maturacionista coloca heranças biológicas, comportamentais e a inteligência dentro de um mesmo padrão de herança para esse indivíduo, ela vai justificar no seu campo teórico, por exemplo, vamos pensar aqui final do século XIX, início do século XX, a população negra sendo, entre aspas, liberta, bem entre aspas, libertas, né? Então elas foram libertas, libertas de uma condição de opressão muito absurda e colocadas em que lugar? Colocadas nas ruas, colocadas nas sarjetas, colocadas em lugar de nenhum amparo psicológico, de nenhum amparo social positivo, de nenhum amparo econômico positivo. Mas a teoria, como diz que eu tenho a herança biológica, comportamental e da inteligência como inato, né? Essa teoria vai acabar dizendo, olha, filho de peixe, peixinho é. Filho de pobre, pobrezinho é. Né? Filho de negro, entre aspas, que é entendido como sujo, que é entendido como a escória, negrinho é. Filho de indígena, né? Então, vejam que eu tenho uma teoria da psicologia que está colaborando para fundamentar uma ideia de Estado. Cássia, que loucura é essa? Por que tu estás trabalhando com a gente esse conteúdo? Amados, eu estou trabalhando com vocês essa tendência teórica muito mais na perspectiva de eu, acadêmico de letras 2020, tá? Eu, acadêmico de um curso de licenciatura, preciso entender algumas abordagens teóricas que atravessam a escola. E compreendendo que tem toda uma teoria que atravessa essa tendência pedagógica que está dentro de um campo da psicologia, ela está segregando gente, ela está negando grupos humanos, ela está desrespeitando grupos humanos. E eu tendo consciência disso, eu posso entender, enquanto acadêmico, já que eu não posso me apropriar dessa teoria. Mas eu preciso compreendê-la porque eu preciso entender que muitas das vezes o funcionamento da escola se dá de maneira fundamentada nessas teorias e que eu preciso problematizar essas teorias. E eu preciso enfrentar essas teorias. E eu preciso reinventar e buscar outras teorias que trabalhem com processos inclusivos bem mais pertinentes, tá? Os teóricos da teoria inatista maturacionista consideram que a habilidade da criança está associada ao seu desenvolvimento. E os fatores inatos, os fatores a priori, os fatores que estão na essência desse ser, essa é uma compreensão dessa escola, dessa tendência da psicologia, são preponderantes na formação das aptidões da inteligência das pessoas.